O que você tava falando com a Pô, eu Agnes? fiquei mó feliz, assim, né? Tipo, carinho de Belém e tudo mais, que é um carinho que é construído pelo Bibotalk, né? E Aham. aí, receber esse tipo de carinho também é maravilhoso. Tipo, o BTD é um lugar onde você conhece pessoas, encontra pessoas e É, tudo o mais. de Belém tinha metade das pessoas não eram da igreja, eram ouvintes do Bibotalk mesmo, né? Então, mais Exato. 150 pessoas eram a galera que ouve o Bibotalk e tal, foi bem legal. Foram muito É. queridos. A gente ganhou muito presente Não, o também. Cacau ganhou mais presente, né? Eu ganhei uns bombons que eu esqueci na sacola de Sim, alguém, do Cacau ou do Nunes. sim. Eu só ganhei isso de presente. Alguém se vai mandar um presente, me pediram o meu endereço, Isso. vamos ver se vão mandar. A Mas ganhamos uns Winnie. abraços. A Eu não. Winnie, ela mandou também mensagem pra falar: eu Ah, quero olha mandar um aí, olha negócio pra aí, olha aí. vocês, tá? Não sei o A quê. gente tá falando do BTD que teve em Belém. Botar uma foto aí. Jenny põe uma foto do BTD em Belém. Ó, BTD, ó, galera, quando a gente anunciar BTD, faz um esforço Ah, pra ir. Tô falando sério. é um negócio bem Porque é muito legal. legal. É legal, cara, é legal. Palestras excelentes. O tema desse ano tá muito bom, fé em meio às crises. A gente não vai mais ter BTD esse ano em Joinville, do Brasil. Né? O próximo BTD é em Londres, que você tá convidado. Põe o banner aí, Jenny. Olha só. Vai ser em Londres o próximo BTD. Eu, Cacau e Vitor. E o sentido do cristianismo, né? Qual o sentido do cristianismo? Vai ser bem legal. Então, se você é da região aí de Londres, das Europas e tal, cola lá no BTD em Londres que vai ser incrível. E aqui no Brasil, ano que vem a gente faz mais, né? Então, O que olha, que foi? e geralmente. Ah. Tá, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que, ó, o pessoal de Belém gostou pra caramba, foi uma experiência muito legal. Então, vai ter em Belém de novo ano que vem. Vai ter em São Paulo, né? Ali na região, em março, a gente sempre faz ali no Cuca, né? A ICC, Igreja Cristã Conselheira, meu amigo Cuca, a gente faz o BTD ali. Ano que vem vai ter também em São Paulo de novo, em São Mateus. Na Igreja Ó, Batista lá de São Mateus, né, com o Jason e toda a equipe pastoral. Esse ano eles tentaram, mas a nossa agenda foi pro espeto muito... A nossa agenda barra minha agenda, né, foi pro espeto muito rápida. Então, assim, vamos ter BTD ano que vem. E sim, galera, geralmente acontece mais em São Paulo, porque, goste você ou não, é o hub do Brasil. Ah, vocês não fazem nada em BH. Ninguém em BH gosta de mim, entendeu? Ninguém me convida, ninguém quer promover nada comigo lá, então não tenho culpa, entendeu? Então, assim, BH, não sei o quê. Ó, Joinville, você de Joinville, cara, eu pastor, fiz. liderança. Não, mano, Não, eu fiz o meu BTD. lançamento. Não, eu fiz o lançamento do meu livro aqui em Joinville, foi 60 pessoas, A Águida, aluna lá entendeu? da IBT, falou. Eu É, acho uma a, sacanagem. Profeta de casa não tem Não honra, tem cara. valor, cara. Não Não é porque a tem galera valor. conhece, aí não dá moral. É, exatamente. Viu ele jogando futebol, Não, futebol viu eu xingando suíço no na rua. mercado, entendeu? Viu eu xingando no mercado. Mentira, gente, eu não xingo. Aliás, esse é o lance, cara. Eu tomo muito cuidado, assim. Eu não sou uma pessoa perfeita, quer dizer que eu posso um dia explodir em público e tal, ou ser grosso com alguém. Talvez até já tenha sido, não que eu lembre, mas talvez já tenha sido. Mas, Comigo várias mano, vezes. Não, brincadeira. Brincadeira, é brincadeira. claro, tu é funcionário, tu é numa base do Agora eu tô, chicote. agora eu sou É, funcionário da Bibotalk Literalmente Produções. funcionário da Bibotalk agora é Coisa funcionário mesmo, não é só amigo, boa. não é só amigo que ajuda a fazer conteúdo, agora é Exatamente. funcionário mesmo. E amigo Então, também. e amigo também, que é A gente o mais precisa colocar importante. pra dizer que você não é um cara cruel, análise da Exato, escravidão. exato. Como é que faz o sinal lá? Tem um sinal que a galera faz, sei lá. Enfim, o que acontece? Mas, cara, uma vez eu tava no hotel e eu tava muito brabo, velho, muito bravo, porque aconteceu um negócio no meu quarto lá que eu não lembro o que que era, não sei se... E, cara, o pessoal não ia resolver. Aí eu desci, sabe, eu tive que descer até a recepção, mas eu tava assim, mano, naquela hora quem assumiu o controle dos divertidamente ali era a ira, tá ligado? A Uhum. raiva. É o O demônio próprio. vermelhinho, o vermelhinho tava ali, cara. Só que eu cheguei porque assim, eu sempre procuro tratar com educação quem tá ali prestando serviço, né? E, mano, eu cheguei, só que assim, eu tava nervoso. Eu falei, olha, eu preciso muito que vocês vão lá resolver o problema e tal. Eu já liguei 2 vezes, então, por favor e tal. Cara, no que eu falei, mas eu falei educado, só que eu falei firme, entendeu? Falei Uhum. educado, mas fui firme. Olha, eu vou tentar emular como é que eu falei assim. Pessoal, Automaticamente, vamos um lá. Pessoal, ignorante. tudo bem? Eu Isso sou o foi Rodrigo. aonde? Oi. Foi aonde? Eu Você não quer lembro a dizer? cidade, Não sabe? cara. Ah, Não então lembro. tá bom. Eu não lembro mesmo. Eu cheguei assim, ó. Gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do quarto 1604. Eu já liguei 2 vezes. Eu estou com um problema na minha pia. Eu não lembro qual era o problema. Pô, qual era o problema? Gente, a minha cabeça é uma loucura. Eu estou com um problema na minha... Eu vou emular o que era na pia. Olha, eu estou com um problema no ralo da minha pia. Não desce a água. Eu já liguei aqui 2 vezes, não fui atendido. Vocês podem, por favor, ir lá no meu quarto arrumar? Falei assim, entendeu? Uhum. E aí, tipo, a pessoa, não, tudo bem, senhor, e papapá. Cara, nisso vem uma pessoa meio que atrás do lado assim. Nossa, eu conheço essa voz. Entendeu? Pronto.
Era um ouvinte do Bibotalk. Que deixou de ser ouvinte. Se você está ouvindo Não, aqui, cara, comenta aqui. Fui eu que encontrei. Não, cara, é o que eu tô te dizendo. Eu procuro cuidar justamente por ser uma pessoa razoavelmente pública, entendeu? Ah, entendi. Eu não sou famoso, entendeu? Eu não posso nem andar. Não, eu ando no shopping e tal. Mas até aqui na minha cidade eu sou reconhecido às vezes. Então, assim, geralmente eu tô em algum lugar em São Paulo ou outro lugar. Cara, eu tava no interior da Bahia esses tempos, entendeu? Vitória da Conquista. Eu tava numa panificadora na Vitória da Conquista. E, né? Foi reconhecido. Eu tava lá em Imperatriz, não sei o que, Imperatriz também, longe. Tava almoçando com o pastor lá e a gente, né? Almoço, quando a gente tá almoçando com o pastor, sempre rola de o pastor abrir o coração, falar mal dos membros e tal, né? Uhum. E a gente lá numa conversa mó séria, mano, a mesa do lado me conhecia, 3 pessoas à mesa do lado. Então, assim, eu sempre procuro tomar cuidado, mano, porque alguém tá ali e pode me conhecer. Entende? Então, assim... Eu não tenho esse cuidado porque se eu cometer qualquer tipo de grosseria, vai na conta do David Leonardo. É libertador, mesmo. É libertador ser sósia assim. Eu tô tentando uma vaga agora pra trabalhar com ele, né? No programa da SBT, pra ser tipo o Mionzinho. Sabe, lembra do Mionzinho? Exato. O Davinho, tá? O Davinho, cara. Gente, marquem. Pega, vai lá, faz uma pose aí, Luiz. Olha bem pra câmera agora. Vai lá. Põe bem. Não, é. Não, tem que fazer uma pose. Não, peraí. Tem que ser sério, porque tu rindo parece um idiota. Não fica parecendo com o David Leonardo. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Isso. Nossa, tem que ser sério. Isso, sério. Vai lá. Tá. Jenny, põe só o Luiz na tela agora. Vai lá. Aí agora, galera, deem um print nisso e mandem na DM do David Leonardo. Contrata ele. Ele é o Davinho. Ele é o Contrata Davinho. como Davinho. Pronto. Exatamente. Pronto, aí. Beijo, gente, beijo. olha só, tem vinheta? tem vinheta, roda a vinheta, Jenny. Roda a vinheta. Começa agora o Comentário Bíblico Vida, um projeto Bibotalk Produções e a editora Vida. Muito bem. Começa mais um Comentário Bíblico Vida, o de número 6, é esse? É isso? Estamos em junho, esse é o 6. E hoje, Luiz, vamos falar um pouquinho sobre uma perícope, uma passagem das Escrituras que está no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 26. Não, 22, 21. Bingo! 24. 24? Isso, 24. Não, tem que dar um contexto, né, mano? Tem que dar um contexto, mas a gente dá um contexto aqui. Então tá vamos bom. direto no encontro, porque esse encontro é bonito, esse encontro é legal. Olha, o 24, é verdade. Vamos lá, o 24. Galera, então hoje o tema, qual vai ser o tema do episódio de hoje? Fé e dúvida. Dúvida e fé. A importância da dúvida. Exato. Ceticismo. O ceticismo da fé. Esse é o livro do Rodrigo lá, Silva. Exato. A importância da dúvida na fé. Pronto. Exato. Olha aí. Importantíssimo. É importantíssimo. Vamos lá. Vamos deixar o texto bíblico, então. Vamos ler o texto. Eu vou ler o texto bíblico aqui da NVI. Tô lendo aqui no site online mesmo, que não é. Cara, sabe onde qual que eu vou ler na NVI? De estudo NVI, aqui da editora Vídeo. Exato, eu também sou caminho aqui, ó. Também sou muito caminho. Bem. A Bíblia de estudo NVI. Posso ler, então? Não, eu vou ler, porque senão eu não faço nada. Eu tenho que garantir o meu trabalho aqui. Eu tenho que garantir o meu trabalho aqui. Vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui a voz de radialista e você. A minha voz é muito mais legal do que a sua. Quando eu falo assim, tem uma voz de Bob Esponja, né? Exato. Não, você é o Mickey da teologia. Mickey, Bob Esponja, toda taquara rachada. E eu não. Quando eu fazia programa de rádio, eu fazia assim a leitura bíblica para todas as pessoas que querem uma leitura bíblica com uma voz assim, forçada, não natural. Porque se eu fosse falar todo momento assim, a minha voz iria para o espeto, porque essa não é a minha voz natural. Mas vamos lá, brincadeira. Já pensou? O cara mantém uma voz assim? Deus livre. Capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 24, a epígrafe, inclusive aqui na NVI, é Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Bu." Mentira. Mano, porque a porta trancada, o cara aparece no meio, né? Jesus
apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estão nos outros evangelhos. O João podia ter colocado essa, hein, João? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo também, tenham vida em seu nome. É isso. Palavras. Muito bem. Bibo, deixa eu te perguntar, qual é o seu evangelho favorito? Marcos, porque é rápido, é direto ao ponto, entendeu? Dinâmico. Jesus parecendo Tom Cruise, correndo toda hora, realizando milagre, contando parábolas, expulsando demônio, entendeu? Eu vou explicar o porquê João é o meu evangelho favorito. João é o evangelho em que mais apresenta citações que são tipicamente pessoais na sua redação dos outros apóstolos. Por exemplo, é no evangelho de João que nós encontramos um discípulo amado saindo na frente e ganhando de Pedro na corrida. Olha só. É uma cutucadinha ali. É uma brincadeira. Visivelmente. Não, é inspirado. Sim, continua sendo inspirado, mas continua sendo também uma consideração. Ou é o evangelho do discípulo amado. Exato. O próprio autor se encaixa nessa condição de discípulo amado. Assim, sobre o lance de ser inspirado, galera, a gente tem que tomar muito cuidado, já falamos isso várias vezes aqui no BTcast, no Bibotalk. Para quem é ouvinte, presta atenção dos nossos conteúdos. A inspiração não rouba, tá? A inspiração não rouba a humanidade do autor. A inspiração, né? Ou seja, o ser perpassado pelo Espírito, né? Essa é a ideia ali do Theopneustos, né? Quando Paulo escreve a Timóteo. É o texto perpassado pelo Espírito. Mas, gente, não são escritos em que meramente o autor recebia ali uma informação e é tipo uma caneta do Espírito, sabe? Não é exatamente isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse modelo de inspiração, porque ele fere uma hermenêutica simples, né? Que é a variedade de estilos literários. Mas o Espírito poderia ter essa variedade. É claro que ele poderia, é óbvio. Só que provavelmente assim não o fez e respeitou o inspirado, por assim dizer. É porque existem dois tipos de inspirações dentro da dinâmica e do debate a respeito disso. A inspiração mecânica e a inspiração orgânica. A mecânica eu gosto dessa. Aquela que a pessoa, meio que Chico Xavier, ela vai... Cara, tem que tomar cuidado com isso, mano, porque eu usava esse exemplo da psicografia. Não, porque é clássico, eu usava assim, porque o pessoal acha que a Bíblia foi psicografada e tal, que o cara põe a mão aqui e começa a receber do Espírito. Mano, aí agora, né, eu também não fui a fundo, mas teve um espírita que uma vez comentou um vídeo meu e explicou, cara, não é bem assim que funciona a psicografia. Gente, não leve a sério essa informação, não leve a sério essa informação, porque eu não fui atrás, mas eu achei interessante ele ter comentado. Ele falou assim, olha, a psicografia não é assim. Aquele que recebe o Espírito também tem a liberdade na hora de escrever, e não é assim que o Espírito vai ditando o Espírito do que recebe ali. Então eu parei de usar esse exemplo, entendeu? Porque esse é o exemplo mais popular que nós encontramos como exemplo. Mas por isso que ele é utilizado à exaustão. Então, a inspiração mecânica, então vou utilizar, é como se o Espírito soprasse palavra a palavra, letra a letra, sílaba a sílaba, e a pessoa redigisse aquilo de maneira literal. Quando não? Nós acreditamos na inspiração orgânica, na qual os autores bíblicos tiveram um espaço para compor a literatura do Novo Testamento. Se você pegar, por exemplo, os evangelhos, as ênfases estão ali presentes. E aqui João também traz essas ênfases ou essas notas a respeito de uma convivência que possivelmente é uma anotação a respeito da característica de determinados apóstolos, de determinados líderes da igreja. Tomé é um deles, tá? Esse texto só aparece no Evangelho de João, não aparece nos outros evangelhos. Então, nos sinóticos, nós não temos nenhum tipo de fala pós-ressurreição ou conversa com Tomé. João vai demonstrar isso. E eu acho interessante colocarmos isso como primeiro ponto antes de entrarmos no texto.
É que eu gosto desse assunto porque a galera confunde bastante e tal. Mas é isso, galera. Sabe, tem episódio sobre inspiração aqui no Bibotalk, depois você dá uma olhada lá. Mas enfim, então, João é um evangelho incrível. De fato, tem coisas muito exclusivas em João. Por isso que ele não entra, né? Ele é diferente dos sinóticos e tal, justamente por isso, né? Mateus, Marcos e Lucas têm várias coisas parecidas, vários materiais iguais e tal. Com algumas fontes iguais, talvez, um sendo fonte do outro e por aí vai, tem toda essa discussão. Mas João, ele se destaca, assim, né? Em João não tem parábolas, muito louco isso, né? Exato. Em João... Milagres são chamados de sinais. E uma cristologia altíssima. Gente, o que é cristologia? São afirmações a respeito de Cristo Jesus e da sua natureza. E aí, se você o compara com os sinóticos, a cristologia de João é uma cristologia muito mais elevada. Por quê? Porque foi um dos últimos evangelhos a ser composto e, para além disso, já recebe uma carga e uma influência de vários escritos neotestamentários, né? A gente tem o Novo Testamento, fazer essa diferenciação, acho que é importante. O Novo Testamento ali, os evangelhos, e a gente tende a acreditar que os evangelhos foram escritos primeiro do que as cartas. Mas as cartas não, os evangelhos não. As cartas são escritas primariamente e que posteriormente você tem um ajuntamento de algumas ideias das cartas que aparecem nos evangelhos. João é a obra-prima da cristologia da redação do Novo Testamento. Beleza, chega de introdução ao Evangelho de João, nem sei se tem uma série Aliança sobre João, não lembro agora, acho que tem, mas enfim, o assunto hoje é a importância da dúvida para a fé, porque a gente olha para Tomé, aqui o Luiz, a gente olha pra Tomé e ele é sempre meio que mal visto, é o cara que não acreditou, o cara que duvidou, entende? Aliás, segundo até o Pablo Deiros coloca aqui no seu comentário de João, dá uma olhadinha aí, comentário bíblico Vida de João, do Pablo Adeiros, ele faz uma coisinha que eu achei legal aqui, que ele coloca 3 episódios, tá? Ele coloca 3 episódios que mostram que Tomé, ele era um cara meio assim... Ele tinha um certo ceticismo, assim, entendeu? Ao mesmo tempo em que ele é um cara que estava disposto a morrer por Jesus e a ir com Jesus para Jerusalém, para enfrentar os perigos e tal, ele era um cara que fazia umas perguntas, assim, entendeu? Tipo, vamos também para morrermos com ele e tal. Ele encarava. Mas ele, ao mesmo tempo, ele também questionava algumas coisas, sabe? Então, assim, tipo... Aí, em outro episódio, ele também faz... Ele dá umas questionadas. Senhor... A gente não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tipo... E aí vem a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida, exato. Então ele é um cara que tá sempre questionando algumas decisões, assim, mas não porque ele não acredite, porque ele é um pouco cético. É o desconfiado do rolê, né? Ele é um desconfiado, sabe? É um desconfiado do rolê. Mas, Vigo, nós somos também desconfiados. Nosso relacionamento com Cristo, nós somos desconfiados também com Deus, né? E principalmente com Jesus Cristo, aquilo que ele faz, né? É muito fácil, em nossas crises, a gente caminhar por uma afirmação de que será que realmente Jesus Cristo está comigo mesmo nesses momentos aqui? Aí é onde Tomé, e a figura de Tomé é uma figura muito importante. João vai escrever Tomé para ensinar para a igreja, mas Tomé ele é muito importante para todos nós como alguém, um irmão ao qual nós podemos nos identificar, né? Exato. Então, e uma coisa que me chama a atenção é que em todos os episódios que você vê Tomé tendo essa reação de questionar, né, de estar em dúvida, ele não foi censurado por Jesus como um tipo assim, cara, cala a boca e confia, sabe? Tipo... não foi assim, Jesus repreendeu Tomé, talvez a gente possa ler o versículo final ali, talvez ele possa, né, tipo, pare de duvidar e creia, né, talvez a gente possa colocar ali esse final do versículo 27 como uma espécie de, talvez uma exortação de Jesus. A gente não sabe, infelizmente a gente não sabe qual foi o tom que Jesus utilizou aqui. Então assim, a gente não sabe se Jesus estava olhando para Tomé e sorrindo, cara, para de duvidar e creia. Ou tipo, pare de duvidar e creia. A gente não sabe, a gente não tem aqui o humor de Jesus, a face de Jesus para julgar. Mas a gente pode encarar como uma exortação, né? Um encorajamento por meio de palavras. Eu não sei se era uma admoestação, eu quero encarar mais como uma exortação, um encorajamento. Tomé, pare de acreditar. Tomé, pare de duvidar e creia. Então assim, de fato eu não sei, a gente não sabe. Mas, mesmo assim, né, a gente não consegue ver o tom que Jesus utiliza aqui nesse momento, mas o que a gente sabe é o seguinte, em todos os momentos em que Tomé pareceu demonstrar a sua dúvida, a sua desconfiança, até mesmo neste caso agora,
pós-ressurreição, Jesus teve paciência, Jesus teve amor com Tomé, entende? E não só isso, cara. O simples fato de Jesus ter aparecido, entende? Deveria ser suficiente, mas Jesus sabia que Tomé queria ver, tocar. E Jesus fala, cara, pega aí, toca aí. Isso pra mim é muito claro, cara. A fé cristã, ela não tem medo das dúvidas e ela apresenta respostas, entende? Então assim, cara, eu acho isso maravilhoso. E por que Tomé é tão importante, na minha opinião? É justamente por isso. Porque em nenhum momento Jesus o repreendeu. Eu poderia dizer isso, né? Eu não creio que o final do versículo 27 seja uma repreensão, tá? Não sei, eu gosto de encarar como uma exortação. É uma exortação, mas é uma exortação para os leitores, porque Tomé é uma figura que não é necessariamente o protagonista da cena, mas é aquele que é o espelho dos leitores da primeira audiência dos evangelhos, porque a gente precisa lembrar disso, né? Os evangelhos têm um objetivo. O objetivo não é apenas apresentar a figura de Cristo, mas também fazer com que nós imitemos a vida de Cristo e conheçamos também o caráter de Cristo Jesus, que lida com todas essas questões, né? O que João constrói, principalmente nesse relato de Tomé, tem uma preocupação ali, pelo menos psicológica com Tomé, porque apresenta ele como um cara que não estava, um discípulo que não estava na primeira aparição de Jesus após a ressurreição. O evangelho de João, ele é o mais organizado cronologicamente falando, é o único evangelho que apresenta as 3 Páscoas ao qual Jesus viveu, e por isso que nós temos a noção de que o ministério público de Jesus durou 3 anos. E aí, quando nós observamos a partir do versículo 24, Tomé talvez tenha sido levado por um terror psicológico tão grande por conta da violência da cruz, que ele nem quis estar reunido com seus irmãos. Exato, exatamente. Muito louco isso. A sua dúvida, ela não é causada por causa de um ceticismo que é cínico, tá? Porque antes da morte de Jesus, havia um pouquinho de cinismo ali. Mas, depois da morte de Jesus, a sua dúvida, ela foi ocasionada pela tragédia, né? Pelo drama, pelo clímax, pelo ápice da violência que foi desferida contra o Messias, contra o Rabi, o mestre de Tomé. E aí, a gente vê longe, após a primeira ressurreição, ele se encontra com os discípulos e os discípulos anunciam a esse futuro apóstolo, né, considerado apóstolo, que Jesus havia ressurreto, e aí a partir desse anúncio, ele responde. E a gente consegue perceber que existe um pouco de amargor na fala de Tomé, porque aí é onde entra essa grande questão. Não é única e simplesmente a ideia de ver Jesus, mas ver, tocar, entender o que aconteceu, é dar uma resposta ao problema do mal. Tomé estava diante do problema do mal e em crise com o problema do mal. Eu não posso deixar de citar o último BTD, né? Porque a pregação do Guilherme Nunes, assim também como do Cacau, vieram muito nesse sentido. E Tomé estava lidando com isso. E João utiliza essa passagem, essa história pessoal de Tomé com Cristo para dar um exemplo à sua audiência. Porque, como já diria Guilherme Nunes, eu vou pegar esse insight do Guilherme Nunes, nós entramos no problema com a nossa teologia. Tomé tinha sua teologia, o evangelho de João deixava bem claro que ele tinha um cinismo, um ceticismo cínico, e ele entrou com esse ceticismo cínico no problema. Ele fez questão de manter isso até diante dos anúncios de boas novas da ressurreição do rei. E isso é importante para nós, porque nós, como evangélicos, nós, como salvos em Cristo Jesus, também entramos em problemas e tendemos a separar as boas novas da salvação, daquele dia em que nós fomos convertidos pelo Espírito Santo, entre outras coisas, mas separar isso dos problemas que nós vivemos pós-encontro com Cristo. Então é um amigo.
é um cara pra gente se identificar. Mas existe uma exortação aqui, que é justamente a fala de Jesus. Observe que Jesus responde no versículo 29, após Tomé vir e reconhecer Jesus depois de tocar em suas feridas, de que ele era de fato Senhor dele e Deus dele. Só que no versículo 29 Jesus responde: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A audiência do Evangelho de João não teve contato com o ministério público de Jesus. Não teve contato com a encarnação, o Deus encarnado. O Deus até fala aqui na página 867 que o lance, a importância até desse relato é aceitar o testemunho dos outros, né? Exato. É muito importante, né? Tem a ver até com o ministério apostólico, né? Tipo, exato. Porque de alguma forma hoje nós acreditamos porque nós aceitamos o testemunho dos apóstolos. Obviamente, tem toda uma questão interna também da comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, isso é óbvio. Exato. Mas essa comunicação vem porque a gente acredita numa palavra, e essa palavra que foi preservada por meio do testemunho apostólico, né? Sensacional. Sim. Então, é por conta disso que essa história é muito importante e que está logo após a ressurreição, né? A dúvida de Tomé, ela é enfatizada logo após o evento que é o reparador de todas as coisas, a ressurreição de Cristo Jesus. E isso é importante para dar a margem para a igreja cristã de que, de fato, a fé deles viria, por sua vez, pelo ouvir e não pelo ver. Existe uma carga de João aqui em acreditar no Filho de Deus através do testemunho apostólico, como você bem falou, Bibo. Por isso que Tomé é importante, porque sim, nós passamos por dúvidas. Sim, as dúvidas também tensionam a nossa fé no nosso dia a dia. Mas para além disso, Tomé passa por um processo de exortação do próprio Jesus, ao qual João relata, para ser um exemplo de um amigo próximo e de que, naquela época, mesmo diante disso, tiveram gente que também desacreditou ou não depositou a fé devida, que teve que ser convencido em relação a isso. Outro ponto também que é as virtudes, né? O Deiros aqui, ele aponta algumas virtudes de Tomé, que é legal a gente colocar assim, né? A primeira virtude é que Tomé se recusou a dizer que cria quando realmente nele não havia fé para crer. Exato. Entende? Tomé jamais teria dito que entendia o que não entendia, ou que cria o que não cria. Há uma probabilidade e integridade intelectual e espiritual inquestionável em Tomé. Ele não falseava, ele cara, não tô acreditando. E ele falava, sabe? Ele não calaria suas dúvidas, fingindo que não existiam, para causar boa impressão ou para não contradizer os colegas. Importante. E a igreja, eu faço uma aplicação aqui rápida, a igreja precisa ser esse ambiente onde as pessoas não tenham medo de colocar as suas dúvidas para fora. Onde a dúvida não é criminalizada, né? Exato, entende? Então, por isso que quando um pastor ou uma pastora, um líder, não se deixa questionar, inclusive questionar o seu próprio ministério, suas atitudes. Porque é o que Tomé fez aqui. Tomé questiona Cristo. Entende? E Tomé questiona os seus amigos. Cara, vocês estão falando isso aí, eu não acredito. Não acredito não, entendeu? O cara vê Jesus e quer ainda meter o dedo. Não é suficiente o cara ver Jesus. Eu só vou acreditar botando o dedo mesmo. Entende? Então assim, Tomé, ele sentia liberdade para fazer isso. E a gente precisa de uma igreja, de uma comunidade de fé, de uma comunhão dos santos, onde a dúvida não seja tratada como descrença, onde a dúvida não seja tratada como rebeldia, onde a dúvida não seja tratada como uma coisa de adolescente. Cala a boca e ora, sabe? Acredita e confia, sabe? Não. Dúvidas precisam ser colocadas sobre a mesa e respondidas com a sabedoria que emana das Escrituras. Então eu acho isso muito legal. A segunda virtude que o Deiros coloca aqui é que Tomé, uma vez superada a dúvida, sua fé ficou mais profunda do que a de qualquer outra pessoa. Não temos bem como averiguar essa informação, mas o fato é que... Historicamente falando, a figura de Tomé é importante por conta de um documento primitivo ali,
chamado o Evangelho de Tomé. Olha aí, pode crer que não entrou no nosso cânon. Que não entrou no nosso cânon. E porque aí é um pseudepígrafe, provavelmente. É um pseudepígrafe, mas o fato de ser um pseudepígrafe comprova o grande apreço de Tomé como um líder da igreja primitiva. Vamos lá, uma pausa aqui. Uma pausa. Você agora fala assim, pseudo o quê, seus malucos? Vamos lá, gente. Pseudepígrafe. Pseudepígrafe é um escrito que foi escrito por alguém e ele recebe o nome de alguém famoso, de alguém importante. Então, por exemplo, alguém escreveu algo que seria um evangelho e atribuiu a autoria do seu escrito a Tomé, entendeu? Então você tem várias cartas de Pedro, que não foram Pedro que escreveu, mas tá lá como carta de Pedro. Você tem algumas cartas de Paulo, que não foi Paulo que escreveu, mas recebem o nome e tal. Apocalipse de Barnabé. Apocalipse de Barnabé. De Tomé. Exatamente. Então, de Pedro. Pedro, exato. Então o fato de ter um pseudepígrafe com o nome de Tomé mostra a sua relevância para a igreja primitiva. Legal. Exatamente. Isso, né? Legal. Exato. Isso é muito bom. Legal, essa curiosidade. Importante, né? Isso é muito importante. Então esse lance é o seguinte, a dúvida de Tomé se transforma em adoração. E esse é o objetivo da boa teologia cristã, do bom acolhimento, sabe, da igreja. Uma dúvida que é abraçada, acolhida e respondida no poder do Espírito e respondida no poder de bons argumentos, ela se transforma em adoração. E isso, gente, é maravilhoso, entende? Isso é maravilhoso. É claro que nós não temos respostas para tudo. E alguns problemas, eles são emocionais mesmo. E às vezes a gente... Por exemplo, eu sei explicar, sabe, os problemas do mal e tal. Eu sei explicar teologicamente a presença do mal no mundo. Entende? Só que por mais que eu tenha uma boa teologia, se eu vou no velório de uma mãe enlutada, eu não vou ficar ali explicando Teodiceia para ela porque o filho dela morreu de câncer e era só uma criança de 9 anos. Eu posso ter uma explicação, se ela me quiser, mas não, nessa hora a gente senta e chora junto. Nessa hora a gente, entendeu? E a dúvida dessa mãe é, por que Deus levou o meu filho? Uhum. Entende? E a gente não tem uma resposta para isso. Pelo amor de Deus, não fale, é porque foi vontade dele, né? Ai, Deus sabe o que faz. Por favor, gente, se é para falar isso, fica quieto. Tá? Exato. É uma dica, Bibo, isso pode ser tido como ignorância porque às vezes não entendemos o lugar da emoção na vida cristã. E quando os próprios escritores do Novo Testamento falam, ria com quem está rindo, chore com quem está chorando. A gente esquece que para rir é necessário emoção, para chorar é necessário emoção. A emoção também é um meio e uma forma que temos de viver a comunhão e passarmos pelos problemas juntamente. Tem notícias, Bibo, que não são, que não podem ser encaradas única e exclusivamente de maneira passiva e racional. Cristo envolveu-se com nossa dor. Os outros evangelhos mostram, Isaías, ao falar do servo sofredor, ele enfatiza o fato do Filho de Deus que toma as dores. E nós, como igreja, somos chamados a isso, tá? Então, eu sei que é uma tentação nós falarmos, Deus sabe o que faz. É uma tentação, mas Deus sabe para onde está indo. Porque a gente quer dar uma resposta, porque nós queremos demonstrar um certo tipo de consolo. Mas o consolo é estar junto. Assim como Cristo apareceu a Tomé. Tomé ainda estava impactado pela sua visão a respeito do Cristo rasgado. E Cristo não se faz presente no meio dos discípulos e se apresenta diretamente a Tomé para estar com ele em sua dúvida, em seu amargor e em sua tristeza. Nós, como cristãos, se os evangelhos são um documento para que nós possamos replicar aquilo que Cristo também fez, somos convidados a isso. Boa, muito bom, cara, muito bom, muito bom. É isso, né? É isso. Essa passagem de Tomé, acho que a gente pode tirar essas aplicações aí da passagem de Tomé. Positivo. É uma figura importante, tá bom? É uma figura importante. E ela aponta para isso também, sabe, gente? Felizes somos nós que não vimos, mas acreditamos. Não vimos,
mas acreditamos. A mensagem cristã faz sentido. Por isso que nós temos uma história que nos antecede, por isso que é importante nós afirmarmos que somos uma igreja apostólica, entende? Eu sei que isso pode, para alguns evangélicos mais pentecostais, neopentecostais, carismáticos, mas como assim apostólico? Isso é coisa de igreja católica. Não, gente, a igreja é católica, apostólica romana, nós não somos romanos. Agora sim, somos igreja católica, A não somos ser que você mora em Roma. Exatamente. Você tenha nascido em Roma. Mas somos apostólicos, galera. Somos, católicos, universais também, né? Então, assim, e se dá por isso, sabe? Pessoas acreditaram na pregação dos apóstolos. E isso foi passando de geração em geração. E é claro, né? Eu acredito muito também no testemunho interno do Espírito Santo. É aquilo que vem e também é testificado internamente e tal, sabe? Sim. Mas Tomé, isso é uma figura importantíssima para nós, tá bom? Exato. É isso, deixe seu comentário aqui. Lembrando que você pode preparar estudos bíblicos para a sua igreja, para a sua pregação, para os seus grupos pequenos, utilizando o novo Comentário Bíblico Vida. Nós temos aqui este do Evangelho de João, tá? O Evangelho do Amor, de Pablo Adeiros, ok, gente? Tá? Novo Comentário Bíblico Vida. E tem também o dicionário, pega atrás de você aí. Olha só, você gente. Coloca aqui. Esse dicionário aí é um catatal. Põe bem mais próximo da tela aí, vai lá. Consegue? Ou ele vai desfocar, não? Pronto, olha aí, olha que coisa linda. Tá? Põe ele grande na tela aí, Jenny. Tá? Para de mexer, mano. Fica parado. Tem que ser um bom, expositor. Cara. Eu sei, mas malha pra isso aí, pra aguentar o tranco, tá? É um dicionário bíblico ilustrado vida, galera. Tem milhares de verbetes aí dentro pra você. Milhares não. Acho que tem mais de 1000, então tem milhares de verbetes, tem muitas ilustrações, é um baita material também de suporte para os seus estudos bíblicos, para você preparar aí uma boa mensagem, para dar aquele corpo, aquele caldo à sua mensagem, ao seu estudo bíblico. Então, recomendamos aí o dicionário, como é que é? Dicionário Ilustrado Bíblico Vida? Isso. Dicionário Ilustrado Bíblico Vida, tá bom? Se você quiser comprar com desconto esses materiais que a gente indica aqui neste podcast, tem um link na descrição deste episódio no YouTube e em bibotalk.com, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até o próximo Comentário Bíblico Vida, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Lembrando que sexta-feira tem BT Papo, eu e Cacau Marques respondendo uma pergunta também, com humor, teologia e muita Bíblia e tom pastoral. Deus abençoe. Tchau, pessoal!